Já de volta à Identidade Geral, muito obrigado porque você está aqui acompanhando a gente pela rádio e pela TV Novo Tempo. Olha, a gente continua conversando aqui sobre política com a jornalista e escritora Miriam Moraes. Eu falei bastante do livro, mas não mostrei. Deixa eu mostrar aqui, olha. O livro se chama Política. Como decifrar o que significa a política e não ser passado para trás, um guia politicamente correto para entender o sistema de poder no Brasil, opinar e debater a respeito. E debater, queria que você desse até uma ênfase para isso. Acho que a função primordial do livro foi justamente essa, preparar as pessoas para debate. Elas querem falar, elas querem debater? Então vamos, preparem-se. Vamos entender primeiro, para a gente conseguir fazer um debate. Até se você me dá licença, eu só queria colocar assim, tipo, aqui é cheio de balãozinho, gente. É cheio de desenho. É, cheio de desenho, é um livro assim, que ele é engraçado, que ele é adotado por escolas para alunos do 9º ano e para universidade. Então, hoje, a Faculdade de Jornalismo, por exemplo, adota muito esse livro. Por quê? Porque essa base política, eu disse que ele nasceu da necessidade, simplesmente não existia. As pessoas escrevem muitos tratados políticos, né, teses, assim, e política sempre foi vista como uma coisa tão séria, enfadonha e cheia de palavras complicadas, Marina, que eu diga. Então, as pessoas inventam aquele... Porque o pragmatismo não está dizendo nada, gente, nada. A política, ela é cotidiana. Ela está cercando as nossas relações o tempo todo. Faz parte de todas as relações em que a gente está inserido. E não precisa de um nome complicado. Inclusive, a gente teve acesso ao seu livro com um aluno universitário que trabalha aqui na equipe, o Léo, ele que mostrou o livro para o nosso assistente de produção, que também é estudante de jornalismo, e aí seu livro chegou aqui para a gente. Mas tinha uma pergunta, Miriam, antes da gente ir para o intervalo. Horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio. O país que era prometido por todos os candidatos a presidente da República não é o país que a gente está vivendo. O que acontece no horário eleitoral? Nós temos aí um formato muito rígido, um formato totalmente ultrapassado. O que está acontecendo ali no horário eleitoral não tem nada a ver com o que vai definir, o que vai ser feito no Brasil. Em primeiro lugar, mas ele ajuda a definir quem é o presidente da República. De forma abstrata, só subjetiva. Por quê? Porque quem escreve o texto? Nem é ele. Agora, você vai pegar os atos falhos... Não, mas peraí. Você está dizendo que o horário eleitoral não ajuda... É importantíssimo, mas não para você ouvir o que está sendo dito. Ah, não, mas estamos falando de coisas diferentes aqui, olha só. Com certeza você tem que valorizar muito esse argumento aí para a gente discutir. Não se escolhe um candidato para qualquer cargo público simplesmente pelo que a gente ouve e vê no horário eleitoral. Agora, de que ele é importantíssimo numa visão política, um candidato, um partido vai valorizar demais esse horário porque ele é, sim, definitório na nossa cultura, isso não se pode negar. E eu digo que é o melhor programa, as pessoas falam, eu detesto horário político, que isso? É o horário que você tem que ir para a sala e sentar na frente do sofá. Porque você tem que assistir a todos. Até aquelas propagandinhas de 15 segundos do vereador, cada um fala o seu nome? Mas ela fala, ela comunica. Por quê? Porque ali, se você só tem 15 segundos para falar, você vai falar o que é mais importante para você. Entendeu? A sua escolha, então, ela vai seguir uma lógica. A partir daquilo ali, você achou interessante, você vai pesquisar na internet. Os debates políticos é onde você pega a pessoa no contrapé. Por exemplo, tem candidatos que eles chegam falando e colocando muita banca, mas que na medida que vai apertando, ele vai mostrando que ele não tem conhecimento de nada daquilo que ele está dizendo. Tem verdadeiros bonecos de mola ali. Então, é importante, até para você assistir também, quando fala das obras, das realizações, falou, vá pesquisar. Entende? As acusações que fazem um contra os outros, você tem que pesquisar. Porque o bom desses novos tempos, e o que eu tentei conceder através do livro, é isso, é a autonomia. Você não precisa acreditar num candidato, você não precisa acreditar num jornalista, você não precisa acreditar em mim. Eu quero que ninguém acredite em mais ninguém e comece a checar. Claro. Porque a verdade, ela é sempre resultado de uma busca. Ela é sempre fruto de uma busca. E as pessoas querem receber a verdade sentados no sofá de casa. Isso não vai acontecer. E não adianta acreditar só quem tem um discurso bonito, quem tem o dom da fala, quem vai fazer aquela argumentação parecer uma verdade absoluta. Hitler, né? Hitler seria eleito no primeiro turno no Brasil. Pelo valor que as pessoas dão, você não está contratando um ator. Né? Você não está contratando uma modelo, você não está contratando... Você está contratando pessoas que vão definir o nosso futuro. Vão administrar o nosso país. Exatamente, o futuro dos nossos filhos. Então, assim, quando eu observo, as pessoas falam tanto da mulher, da sabedoria da mulher, Dia das Mães, então, mulher é tudo no mundo. No dia da eleição, mulher é nada.
Já observou? Quantas mulheres nós temos hoje no Congresso? Então, assim, tudo tem uma explicação e aí as pessoas precisam começar a observar a influência que elas têm para que as coisas se tornem assim. Eu até brinco muito nas palestras, eu digo assim, vamos fazer essa brincadeira com você. Nome de super-herói rapidão. Superman. Outro. Eu sou péssimo de super-herói. Batman. Isso, beleza. Aí nós vamos ter Homem-Aranha, nós vamos ter Capitão América, nós vamos ter Lanterna Verde, Aí eu pergunto assim, nome de super-heroína. Mulher Maravilha. E acabou. Aí fica aquele silêncio, né? Aí eu peço então depois, super-herói negro. Aí a gente assiste o quê no Congresso Nacional? Nós somos feitos muito mais de subjetividade, de coisas abstratas. Nós temos um material inconsciente muito forte, determinando aquilo que a gente imagina que até são escolhas, mas não são. Elas nem passam pelo racional, elas passam muito mais pelo emocional. Pelo inconsciente. E eu gostaria muito assim que as pessoas tivessem mais a liberdade de conversar, sem achar que está falando de política. Vamos tratar sobre o nosso dia a dia. Eu vejo pessoas, por exemplo, que falam assim, essa coisa de dar o peixe é um absurdo. Mas que é aquela pessoa que, na hora do vamos ver, ela cobra assim, mas por que aquela criança está passando fome? Entende? O que é direita e o que é esquerda? Quais são os princípios? O que significam esses princípios aplicados na sociedade? Por exemplo, eu vou te falar de outra coisa, o cristianismo mesmo. Eu acho que o cristianismo ele é profundamente mal entendido. E olha que ele é muito mais debatido que a política. Né? Porque, às vezes, a gente age no dia a dia, a gente não leva para a nossa vida o cristianismo. Os nossos princípios religiosos. Então, eu acho que está faltando isso, mesclar o homem, sabe? Nós somos um todo. Nós estamos aprendendo, seja na igreja, seja na escola, seja num debate político, mas para a gente aplicar em sociedade, para aplicar no dia a dia, para aplicar nas nossas relações. Por falar em aplicar no dia a dia, vamos falar sobre corrupção. Uhum. A gente conversa muito sobre a corrupção de cima para baixo, mas a corrupção, ela existe em vários sentidos, né? Todo mundo fica bravo quando eu digo isso, mas eu digo que eu acho muito ruim que as pessoas tenham esse conceito de que tudo é corrupção. Por exemplo, eu vejo muito na internet, né? Mas você compra o guarda, mas você não sei o que na nota, na prova e tal. Fica cômodo, porque se tudo é corrupção, né? Então tá todo mundo inocentado, somos todos inocentes. Mas por quê? Corrupção é algo que inocenta? Não, é porque... Ou então somos todos corruptos, porque se nós somos todos iguais, você não tem como um condenar o outro. Você não vai jogar pedras. Mas acontece que a primeira coisa que nós deveríamos tentar entender e rediscutir e voltar é o que é corrupção. E o que é corrupção para você? Nossa, que pergunta assim, objetiva, né? Então, tá bom. Eu acho que é o uso do poder para fins pessoais. Então, quando você vê um policial, às vezes ele está chantageando, ele está usando o poder dele sobre um cara que está com um filho no carro, debaixo de chuva, e ele não está com IPVA, entendeu? Então, ele não vai dar muita alternativa. O cara ou vai ter que ser um mártir, né, melhor do que Gandhi, ou então vai ter que dar R$50. E olha que policial é uma categoria que eu defendo muito, tá? Muito, muito. Eu acho que é uma categoria que sofre muita injustiça, porque quase todo mundo que eu conheço é bom, mas eu estou usando isso como exemplo. O fiscal chega no restaurante. Ele vai fechar tudo porque o azulejo ali é amarelo, entende? Então, a intenção, ela é muito importante nesse processo. E aí, por que nós não estamos entendendo absolutamente nada daquilo que fala a Lava Jato? Por que nós não entendemos em absoluto a Lava Jato? Alguém acha que entende? Vamos perguntar se entende. Quem sabe que toda aquela equipe foi demitida e aquilo acabou, aquele esquema foi retirado em 2012, há 3 anos atrás? Por que nós estamos investigando coisas já sabidas e não estamos investigando a corrupção de hoje, dentro das instituições? Né? Então, aquilo é jogo político. O que é corrupção? Você hoje tem um sistema político que, se você não tiver a doação de empresa, você não vai ser eleito nunca. Mas acontece que a empresa só vai doar se você devolver. Isso não é uma decisão de ninguém. Você é a favor, então, de que essa verba nas candidaturas seja uma verba pública? Onde você vai encontrar menos corrupção? Nos países que têm o financiamento público. Porque a verba já é pública, ela só não é controlada.
De onde saiu o dinheiro que voltou para essas empresas? Eu até concordo com você, mas eu acho que não é o único fator, né? A gente encontra menos corrupção nesses países porque a verba é pública. É porque tem uma diferença. Você pode escolher, se você tem um financiamento que é público, eu recebo aqui tanto para fazer uma campanha. Eu posso escolher em pegar mais, em ser desonesto ou não. Hoje, você não tem o caminho da honestidade. Você só tem a via de uma coisa que na hora que interessa para alguém é chamada de corrupção. Ok, agora quem... Aí eu vou te falar o que eu considero corrupção. Quem usou aquilo que era estritamente obrigatório para se inserir no contexto político e quem aproveitou para comprar o iate, para viajar para a Europa, para ter carros lindos e caríssimos. O mau uso do dinheiro público. Então, quando as pessoas dizem a intenção que está por trás, ela é vista pela forma com que a pessoa utiliza isso. Então, você prende um que pegou 5 e pode deixar o outro que pegou 5 milhões. Por quê? Porque você não definiu o que é o critério da corrupção. Para mim, a corrupção é aquilo que extrapola o limite do sistema. Muito bom. A gente tem que encerrar. Você é ligada no 220. Eu acho que nas suas palestras o pessoal não dorme, né, Miriam? Porque você vai ali na metralhadora. Foi bom que a gente conseguiu passar por diversos assuntos aqui. Tem uma coisa que a gente não conseguiu falar, mas achei interessantíssimo aqui no seu livro, é que você coloca que as pessoas têm que entender o lugar certo de cada coisa, né? Não adianta ter um buraco lá na rua da minha casa e eu reclamar, essa presidente da República não quer arrumar o buraco ali da minha rua. Então eu tenho que entender quais são as responsabilidades de cada poder, de cada linha do executivo, né? Os deveres e também os méritos de cada um. Reconhecer também o que é que foi feito, tem que olhar o que foi feito, você não precisa ouvir, você tem que checar o que foi feito. Todos os dados são internacionais, eles movem o mundo e eles são disponíveis. Sabe? Você tem assim, séries históricas que você pode pegar e saber tudo que você quer. O que você precisa ter? Interesse real, interesse de saber e não só de falar. Muito bom. Miriam, muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Prazer, gente. Obrigada. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, e na volta a gente recebe uma das maiores preparadoras vocais do país, a cientista da voz, Blassi Gouffier. É logo depois do intervalo, não sai daí.